Está começando agora o Crosscast, o podcast da Cruz. A teologia da cruz ao alcance de todos. A apresentação, Pastor Carlos Elias de Souza Santos. Produção, Ministério de Comunicação da Primeira Igreja Batista de Campo Grande, Rio de Janeiro. Bom, sejam bem-vindos. Nós estamos aqui ao vivo nos estúdios da Primeira Igreja Batista de Campo Grande, aqui no Rio de Janeiro, iniciando o nosso terceiro episódio do Crosscast. É uma alegria saber que nós estamos tendo a sua atenção numa noite de sexta-feira. Você está interessado no assunto que vamos tratar hoje. Nós já estamos acompanhando aqui na internet. Nosso pessoal já está entrando. Eu quero dar uma boa noite aqui para Mariane Lima, que está acompanhando aqui o Crosscast. Nós vamos saudar aqui a Angélica Miranda, essa eu conheço, Angélica Miranda. Temos também a Marinete Garrido, temos uma canadense ao vivo conosco aqui. O Canadá está entre nós, pessoal. Também a Isabel Santos, o Matheus Melo, a Selma Torres. Boa noite, Selma, que Deus te abençoe. Bem-vinda à nossa edição, ao terceiro episódio. Boa noite, Leila Azevedo. Boa noite também, pastor Felipe Tavares, equipe fiel, participando aqui conosco também desse magnífico trabalho. Ivone Almeida, pessoal, vai digitando aqui que a gente vai identificando você e vai montando aqui uma audiência gostosa. Quero orientar você que, por favor, também divulgue agora o nosso link, compartilhe com a sua rede social, compartilhe no seu telefone, com seus colegas de escola, faculdade. O tema de hoje é espetacular e você não pode perder. Nós estamos buscando uma pergunta que remonta, irmãos, uma história já muito antiga. Nós vamos voltar lá no Concílio de Nicéia, estamos falando de 320 anos, depois de Cristo. Vamos ao Concílio de Constantinopla. Vamos discutir aqui o bispo Atanásio, Vamos também discutir Teodósio, Teodósio e suas teses. Vamos pensar em tudo quanto a teologia produziu a respeito da doutrina da Trindade, fazendo com certeza um trabalho espetacular também na vida de Tertuliano, que foi com certeza, provavelmente, o grande primeiro debatedor desse ensino, e discutindo isso, no seu documento para combater o modalismo e também o patripassionismo. Seja bem-vindo ao nosso terceiro episódio e vamos tratar da pergunta que não quer calar, apresentando também já os nossos convidados. Pergunta que vem hoje, eu fui buscar em 1986 uma canção antiga, vamos colocar na tela, E o nosso Renato Manfredini Júnior perguntou na sua canção, 1986, o seguinte: quem me dera ao menos uma vez entender como um só Deus ao mesmo tempo é três? Ele pergunta. A gente tem que responder, Que ele não fique na dúvida, que eu também não fique na dúvida, que no final do programa, depois de 1 hora, você tenha boas respostas a cada uma das suas perguntas sobre a doutrina de Deus. Bem-vindos ao nosso Crosscast, bem-vindos ao nosso terceiro episódio. Convidados de hoje eu quero apresentar, As câmeras vão mostrar agora os nossos convidados, jovens, pastores, preparados, convidados especiais. O primeiro deles eu quero apresentar o pastor Pedro Veiga. Uma alegria receber o pastor Pedro Veiga, Da Igreja Batista Jardim Clarice, no bairro do Anil. Pastor Pedro Veiga é professor do Seminário do Sul, é missiólogo, é formado em teologia, é formado em engenharia e com mestrado também na PUC, Na Universidade Católica do Rio de Janeiro. Pastor com uma formação brilhante, professor, também hoje trabalha no projeto de formação missionária da Junta de Missões Nacionais da Convenção Batista Brasileira. Seja bem-vindo, pastor Pedro, ao nosso debate. Daqui a pouquinho vou dar a palavra para o senhor saudar, assim, aqueles que estão acompanhando o irmão nessa sua participação aqui no nosso terceiro episódio. O segundo jovem pastor também é o pastor Lucas Rangel. Pastor Lucas Rangel é pastor de educação cristã da Primeira Igreja Batista de Campo Grande, aqui no Rio de Janeiro, Eu tenho o privilégio de trabalhar com o pastor Lucas. Pastor Lucas também é diretor do ensino à distância do Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil, realizando há pouco mais de um ano um trabalho fantástico. Pastor Lucas é teólogo, formado em Atibaia, no Seminário Bíblico Palavra da Vida, com mestrado na FABAPAR, na Faculdade Batista do Paraná. 2 pastores com títulos, com formação, jovem, capacitados e com certeza vão tornar esse programa sensacional. Pode começar agora a fazer a sua pergunta aí no chat do YouTube, pode começar a fazer a sua pergunta também agora no nosso Instagram,
Entra lá agora, nós vamos divulgar para você o nosso endereço no Instagram. Procura lá na busca, Crosscast. Procura lá, oficial, tá? O detalhe é esse, é Crosscast oficial, tá no Instagram. A gente começou hoje, tá com um pouquinho seguidor, mas você vai hoje multiplicar isso aí. Daqui a pouquinho nós vamos tornar conhecido o nosso canal no Instagram. É de lá que nós vamos tirar respostas, sugestões para os próximos programas. Vamos orar? Vamos pedir a bênção de Deus. Eu estou com o Evangelho do Senhor Jesus que nos diz que sem mim nada podeis fazer. Vamos pedir ao pastor Lucas Rangel que proceda uma oração, pedindo a bênção de Deus na condução do nosso terceiro episódio. Senhor Deus, muito obrigado. Obrigado por essa oportunidade preciosa de, junto com irmãos queridos, falar das tuas coisas. Obrigado porque o Senhor mesmo se revela a nós pela tua graça. E, através da tua palavra, o Senhor nos ensina acerca de quem tu mesmo és, para que possamos te conhecer e ter um verdadeiro relacionamento com o Senhor através da obra de Cristo Jesus, nosso Salvador. Conduz esse tempo, que seja um momento edificante para cada um de nós, para aqueles que estão assistindo ao vivo, daqueles que verão depois também. Por favor, conduz esse tempo. É a nossa oração e a fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ao primeiro bloco. Crosscast, o podcast da Cruz. Primeira pergunta vai, neste momento, aí para o nosso querido pastor Pedro Veiga. Pastor, 1986, Renato Russo perguntava: como é que um Deus é três? É uma pergunta. Na verdade, esse nosso podcast é uma iniciativa do jovem Felipe, né? Felipe é da nossa igreja, ele está morando no Rio Grande do Sul, filho da Mariane. Felipe me escreveu e disse: pastor, eu preciso entender, né? Eu, por muito tempo, pratiquei o modalismo, praticamente ensinei e criei nisso, e agora estou vendo que há realmente uma compreensão muito diferente dessa. Então, faz um programa para a gente tratar a doutrina da Trindade. Como que um Deus só é três? Essa é a pergunta que não quer calar, pergunta pastor Pedro Veiga. O que é, pastor Pedro Veiga, a doutrina da Trindade? Pastor Elias, é uma alegria muito grande estar aqui. Obrigado pelo convite. Eu fiquei muito impactado quando vi o tema, um tema tão relevante, tão importante. Felipe deve estar nos assistindo. Parabéns, viu, pela sua iniciativa e pelo seu desejo de aprender mais a respeito da pessoa de Deus. Porque, de fato, é a pessoa de Deus revelada nas Escrituras é quem vai nortear toda a nossa caminhada de fé, de espiritualidade. A maneira como a gente compreende esse Deus vai definir realmente a nossa expressão de fé. Então, se confundir nisso é se confundir nas demais doutrinas, é se confundir na sua caminhada. Inclusive, eu queria começar, assim, a minha definição, aproveitando aqui uma citação do livro Trindade Esquecida, do James White, é da editora Pronobis, um livro excelente, editora, sensacional. Pastor Judy Clay, né? Perfeito. Jardim Pastor... Botânico, realiza um trabalho fantástico. Fantástico. Eu quero tê-lo aqui logo, logo nos próximos episódios, está quase confirmado aí, em novembro, participação dele conosco aqui. Isso mesmo, ele tem feito um trabalho, esse é um dos grandes títulos, muitos outros estão sendo publicados, e aqui na página 47 ele dá uma definição básica, eu acho que essa definição ela ajuda bastante. Ele diz assim para a gente: dentro do ser único, que é Deus, existem eternamente três pessoas coiguais e coeternas, a saber, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É impressionante como que essa definição simplificada, profunda, mostra um conceito que vai perpassar as páginas das Escrituras. Apesar deste termo, trindade em si, não está nas Escrituras, nós não conseguimos encontrá-lo, né? Você, talvez, que está aqui nos assistindo, vai falar: mas já li a Bíblia toda, eu nunca vi essa palavra aparecer lá. E, de fato, você não vai encontrar, ela não está lá. Mas, ao mesmo tempo que ela não está expressamente lá, o conceito que é formulado sistematicamente é encontrado em em vários momentos nas páginas da Escritura. É algo muito interessante, né? Essa doutrina, ela enfrentou dificuldades ao longo da história da igreja, a gente vai falar um pouco sobre isso no podcast, né? Mas é muito interessante perceber como que ela tem o total apoio das Escrituras, perceber um Deus que é único, e a gente vai mostrar textos bíblicos nisso, há somente um Deus, mas que existe em três pessoas distintas, né? Uma só essência, né? Ousia, uma só essência, em três hipóstases, em três pessoas
distintas. Basicamente, esta é a doutrina da Trindade. Um Deus único que existe em 3 pessoas distintas, em perfeita comunhão, em perfeita unidade. Não são 3 deuses, é um Deus só. Não são 3 pessoas que se confundem entre si, são 3 pessoas distintas. Basicamente, essa seria aí uma boa definição a respeito da doutrina da Trindade, mas vamos estender mais esse bate-papo, né? Gostei da sua explanação, pastor. O senhor fala da questão da ousia e da hipostasis, né? Isso. É interessante explicar para o nosso ouvinte, tem muita gente que não tem o estudo na área teológica, está ouvindo e quer aprender. Ousia é aquela coisa que existe por si própria e que não precisa de mais nada para a sua consistência, não é? Perfeito. Quando nós entendemos isso, entendemos então que somente Deus é isso. Exato. Isso é bacana. E a partir disso ele vai dizer então da questão da hipóstase, né? Que ele vai dizer exatamente que há várias realidades infinitas na revelação dessa ousia de Deus, né? Deus ele vai se mostrar, ele se torna conhecido em 3 identidades personalizadas. Perfeito. Personificadas. Isso é fantástico. Só o Deus dos cristãos é assim. Exato. Isso é um diferencial tremendo com relação, inclusive, às demais confissões monoteístas, né? A gente pode perceber, na maior parte das confissões monoteístas, uma divindade única e que, por causa disso, né, tem uma tensão relacional, uma frieza, um afastamento, um amor que é percebido só posteriormente, não na essência, mas a partir da prática. O Deus cristão é completamente distinto, né? Ele é amor em essência e isso é viabilizado pela própria doutrina da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, eternamente se relacionando em amor e sendo apenas uma única essência em 3 pessoas Deus distintas. comunitário que é um só. Exato. Lucas Rangel, 5º, 7º tertulianos. Camarada foi sensato. Além de ser o 5º, é ao mesmo tempo o 7º. Já estamos aqui conseguindo mostrar para o nosso pessoal que a nossa teologia é um negócio, né, de altíssimo padrão. Já é um problema matemático desde o nome. 5º e 7º tertuliano é um dos pais da igreja e ele vai defender essa doutrina de heresias como modalismo, patripassionismo, né? Vai dizer lá, o pai morreu. Não, foi o pai que morreu. O filho gerado. E quando gerado, como gerado, quem é o filho eternamente? Deus. Quando Tertuliano faz a defesa da Trindade, eu pergunto, depois, como pai da igreja, ele é o grande defensor dessa doutrina e como ele o faz? O que é que você acredita aí? Muito bem, Tertuliano trouxe uma contribuição muito significativa para essa questão, porque assim como o pastor Pedro já tocou aqui nesse ponto, a revelação do Deus Trino é algo contido na Escritura. Não é algo que foi inventado. Muitas pessoas vão dizer, não, a Trindade é a invenção da igreja, a Trindade é a invenção dos concílios a partir do 4º século e tudo mais. E isso não é realidade. Contudo, a palavra Trindade não é um termo bíblico, não é um termo escriturístico. É um termo teológico válido e Tertuliano vai surgir nesse cenário dessa discussão acerca da Trindade, justamente inaugurando o termo. Não é? É importante a gente destacar algumas coisas importantes aqui sobre Tertuliano. Ele viveu no norte da África, né? Tertuliano de Cartago, assim, é comumente conhecido. E Tertuliano, ele provavelmente era filho de um centurião romano. A tradição preserva essa informação. Ele teve, então, a oportunidade de ter uma educação bilíngue. Ele interagia tanto com a língua grega, mas ele se destaca como um pai latino, um pai que escreve na língua latina. E ele vai trazer esse termo, trinitas. Quando ele inaugura esse termo, para aplicar a questão de Deus, porque, na verdade, esse termo já existia, mas aplicável a outras discussões. Mas quando ele traz esse termo aplicável à questão da definição dessa unidade e diversidade na pessoa de Deus, ou na essência de Deus, na divindade, ele traz uma contribuição muito significativa, porque é um termo que resume justamente uma série de afirmações bíblicas, afirmações categóricas da Escritura acerca de Deus em uma única palavra. Quais são essas afirmações categóricas? Claro, a definição aqui que o pastor Pedro trouxe, ela já resume muito bem, mas às vezes é bom a gente fazer
a decomposição da definição, não é? Quando a gente está falando de trindade, a gente está falando de quê? Em primeiro lugar, estamos falando de um único Deus. O Deus bíblico é um Deus, uma divindade. Chamai Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Errad. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é um único. Nessa hora o pessoal da sinagoga vibrou, pastor. É Com certeza. Agora Deuteronômio tá todo mundo 6:4. vibrando aí, porque a Shema é o recitativo maior do monoteísmo, né, dos monoteístas. A confissão de fé Central. revelada pelo próprio Deus, no chamamento à obediência à lei, lá no Deuteronômio, destaca essa exclusividade de Deus, mas também essa unidade do ser divino. Deus é um, só existe um Deus, não existem vários deuses, não existem 3 deuses, um Deus. Jesus confirma isso. Sim. Ele e o Pai somos um. Exatamente. Isso é uma afirmação bíblica categórica, uma divindade. Contudo, há também outras afirmações bíblicas categóricas. O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito é Deus. Até aí, tudo bem. Até aí dá para... A matemática ainda pode fechar. Mas cuidado, porque a revelação bíblica não se preocupa com questões matemáticas, mas se preocupa em revelar a essência de quem Deus é e possibilitar que nós tenhamos esse relacionamento de amor com Deus. Então, ao mesmo tempo que a Bíblia afirma unicidade da divindade, um Deus só, a divindade do Pai, do Filho e do Espírito, a Escritura também diz que o Pai não é o Filho não é o Espírito não é o Pai. Ou seja, a distinção entre as pessoas divinas e, simultaneamente, a afirmação de uma única divindade. Aí você fala, a matemática não fecha, como o Renato Russo colocou ali na sua canção. Mas uma vez. Eu só queria entender uma vez. É muito grande o conceito. Nossa mente é muito finita. Porque o nosso Deus é um Deus fora da nossa caixinha aqui. Ele não está no nosso universo, ele não cabe na nossa ideia. E a maneira que eu entendo, para que a gente vai visualizar esse Deus, a única maneira hoje de vê-lo é na imagem visível dele, Jesus. Então isso é fantástico. Né? Nosso Deus é Espírito, ele não tem corpo, como nós imaginamos aqui, afirma a Escritura o tempo todo isso. O Espírito não tem corpo, como nós sabemos, mas hoje a maneira que nós vamos conseguir visualizar esse Deus é personificado no Filho. Isso é fantástico. Vamos tentar concluir, pastor, esse primeiro bloco aqui. Sim. Eu queria só destacar algo muito importante, porque, naturalmente, ainda que a Escritura revele claramente os princípios fundamentais daquilo que a gente chama de doutrina da Trindade, Tertuliano, ele é apenas uma etapa importantíssima, porque inaugura o termo, mas é apenas uma etapa na formulação mais completa ou na expressão mais desenvolvida dessa doutrina. E aí a gente deve também destacar algo. A Bíblia é suficiente, mas faz parte da nossa missão como igreja refletir acerca da revelação. A interpretação é uma tarefa inevitável no fazer teológico. A interpretação que tem limites, limites que a própria Escritura dá para ela. Até porque, só interrompendo um pouquinho, até porque toda tradução é uma interpretação. Sem dúvida. Quando você tem traduções e traduções do texto sagrado, você pega o texto hebraico, né, depois o texto grego. Quando ele sai pela primeira vez das línguas originais, a Septuaginta, né, você vai ter um espetáculo de tradução. A tradução de 70 é um espetáculo de avanço, de fazer. Depois também, né, a Bíblia vulgar, né, a Vulgata, o Vulgus, a língua do povo. Quando sai dos originais para a língua do povo, então é Bíblia para o povo, para as pessoas, é Deus. Eu falo que a encarnação da Bíblia é a Vulgata, né? A Bíblia para o povo, para a gente poder ler e entender. Então, o senhor está certíssimo, pastor. O objetivo principal é se fazer compreender, né? É se fazer chegar ao ser humano e à raça humana. Vamos lá. E responder aos questionamentos de cada época. Porque quando a Bíblia ela se encerra, quando o cânon é fechado, palavra de Deus inspirada, infalível, perfeita, inerrante, havia algumas demandas. Perguntas, questionamentos. Outras perguntas vão surgir depois, sobretudo quando a igreja vai interagindo com diversas formas de pensamento secular. E diante dessa interação, Tertuliano, ele é um personagem que apresenta, então,
a doutrina correta, a doutrina bíblica, a partir de termos e expressões que dialogam com aquilo que estava ao seu redor. De uma forma, inclusive, muito correta e muito bíblica, no caso do Tertuliano. A gente estava conversando aqui alguns trechos de alguns livros dele, e a gente vê isso claramente. Um homem próximo a Tertuliano, Orígenes, talvez ele tenha sido um pouco menos preciso em algumas das suas colocações. De fato foi. Mas, veja, todos eles estavam tentando alcançar essa verdade bíblica no contexto da demanda da sua época, respondendo às demandas da sua época, né? Então, Tertuliano, ele é alguém que eu considero que é um precursor da doutrina ortodoxa da Trindade. As suas afirmações são muito precisas. Talvez a gente possa dizer que em um ponto ou outro sejam incompletas no que diz respeito ao desenvolvimento posterior desse tema. Que é um trabalho que Constantino vai encomendar, daqui a pouco o pastor Pedro fala sobre isso. A pergunta que chegou, pastor, é essa. Se a Trindade não é o ensinamento diretamente citado e explicitamente registrado no texto bíblico, eu falo a expressão, como é que ela veio a tornar-se uma doutrina da cristandade? E aí, pastor, essa é difícil. Perfeito, boa pergunta. A gente falando de Tertuliano, nós logo percebemos o nascimento desse termo e como que a inquietação pela interpretação do texto sagrado, como o pastor Lucas falou muito bem, inerrante, infalível, palavra de Deus, é importante a gente dizer isso, né? Então, a busca ali pela compreensão e as respostas e as demandas do seu tempo. Isso foi evoluindo. Muita gente acha que o termo nasceu em si no Concílio de Nicéia, 325, encomendado aí, como o irmão falou. Por Constantino. Só que o fato é que a grande motivação do Concílio de Nicéia não era em si a questão da Trindade. A gente vê isso um pouco mais em Tertuliano, mas a querela daquele concílio ali era a questão do arianismo, era a questão da divindade e humanidade de Cristo. Ele pega por tabela. Exato. Até porque Ario está realmente desconstruindo o conceito de Cristo. E se aquilo persistisse, seria... acho que o evangelho tinha morrido ali. Não, né? seria Deus danoso. Não permite, né? Perfeito. E eu já antecipo uma das minhas respostas, eu acredito na condução do Espírito Santo de Deus nesse processo histórico, sem dúvida nenhuma. O papel dele é nos guiar a toda a verdade, não é isso? Dar testemunha do Cristo e nos guiar a toda a verdade. Ele está guiando a igreja no seu movimento inicial, na interpretação, na compreensão da palavra revelada. E o Concílio de Nicéia, então, por mais que alguns acusem que ele tinha motivações, né, por parte de Constantino, uma ideia de unificar todo o império a partir da religião, de uma confissão única e trazer uma unidade usando o aparato religioso para dominar o político, mas o fato é que existe no seio da igreja ali essa inquietação a respeito das duas naturezas de Cristo, né? Então, ele é divino, ele é humano, e a igreja tinha um consenso geral, um senso da fé, né? uma ideia de que é divino e é humano, mas Ario, então, traz essa inquietação que precisava ser resolvida, definida. Quando, então, a gente chega à conclusão, chega à fórmula nicena, com Cristo totalmente Deus, totalmente homem, nós temos aí, então, o Pai, que não foi questionado, não era questionado, era atribuído, inclusive, uma conexão direta com Yahvé, com Deus de Israel, Deus revelado no Antigo Testamento. A gente não vê na história da igreja muitas inquietações com relação à divindade do Pai. Mas a do Filho, sem dúvida nenhuma, motivou os 7 concílios ecumênicos, basicamente, quase todos, né? Ele foi muito estudado e debatido. Só que aí tem uma segunda divindade aí. Como é que é isso? Tem uma divindade e outra divindade. O Espírito Santo não aparece ainda no Concílio de Nicéia, né? A gente vai perceber ele aparecendo no Concílio de Constantinopla, em 381, quando se acrescenta ali... O imperador Teodósio sente falta da tese, vai pedir para colocar. Estão falando aí já do 381. 381. Aí o Teodósio, então, já vai... Porque com Cristo já começando a trabalhar essa ideia da divindade, né? A ideia da divindade de Jesus, o Espírito Santo, então, também entra por vários da patrística ali, a turma também vai fazer um trabalho muito interessante de trazer o Espírito Santo no mesmo nível do Deus Criador, do Pai e do Filho. Bom, essa ideia, ela vai ter uma conclusão, uma definição mais posterior, né? Inclusive, nessas inquietações, né? A gente tem até mais para frente aí
a questão de procedência, de relação, vamos falar sobre isso mais, né? Mais à a frente. querela de filioque e tudo mais, né? Se o espírito procede do pai ou do filho, enfim. Sim. Isso a gente vai falar mais para frente, deixar o gostinho para vocês para os próximos blocos. Mas o fato é que o Atanásio, ele vai nos auxiliar, então, definindo, né? Ele era clérigo, né? E ele apoia Constantino em Nicéia, mas também O credo de o Atanásio, credo dele. na verdade, é a grande construção Perfeito, é isso aí. correlata de significado e sentido Ele da vai- doutrina, não é? Ele vai amarrar Sim. aquela fórmula niceno-constantinopolitana, Uhum. né? Ele faz uma amarração e ele traduz quase que numa teologia prática para a confissão do povo. Então, esse credo, eu tenho um trecho dele aqui muito interessante. Adoramos um só Deus em trindade. Uhum. O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. E, no entanto, não são três deuses, mas um só Deus. Veja a preocupação pastoral, né? A ideia de aquela fórmula sistemática aplicada à realidade do povo para que o povo pudesse confessar e adorar um Deus que é triuno, que é Pai, Filho e Espírito Santo, mas não são três deuses. Né? A preocupação do pastor não são três deuses. É um Deus só, veja bem, é um Deus só, mas em três pessoas completamente distintas. Então, Mas, isso é muito mas interessante. quando ele tem que sair na defesa é porque tem uma brecha Exato. de compreensão, não é? Perfeito, com Acho que a certeza. gente vai agora para a última pergunta do primeiro bloco, vem aqui para nós, dos nossos ouvintes. A doutrina da Trindade não corre o risco de ser interpretada e ensinada como forma de triteísmo? Quem perguntou sabe o que está falando, né? Boa pergunta. Aí pergunta, pastor Lucas, é para você. A doutrina da Trindade não corre o risco de ser interpretada como um triteísmo, três deuses, corre ou não corre? A resposta bem simples a essa pergunta é não. Por que não, pastor? Se o tempo todo, Boa. se o tempo todo você tem que dizer não são três deuses, não são. E se na verdade o grande debate está em cima disso. Mas vamos lá. Durante toda a história, a igreja ortodoxa, a igreja cristã, que busca expressar na sua fé a sã doutrina, a doutrina bíblica, tem sido acusada de triteísta. Isso é importante, é muito importante dizer. Então, assim, se algum dia alguém, uma conversa sobre religião, no trabalho, na escola, na faculdade, fala assim, você é cristão batista, assembleiano, presbiteriano, e fala assim, você então crê em três deuses. Você fala assim, eu já sei de onde está vindo isso. Deixa eu te explicar aqui. Eu ouvi lá o Crosscast, vou te explicar Muito bom. certinho como é que esse negócio funciona, né? E aí você vai explicar. Porque, na verdade, queridos, não existe triteísmo no sentido de que ninguém propõe isso. Triteísmo é uma acusação feita pelos de fora contra os trinitarianos. Então, vamos colocar de uma forma bem precisa. E aí, deixa aqui rapidinho, talvez até para aproveitar o fechamento do bloco, só posicionar cronologicamente tudo isso que a gente está falando aqui, porque, como o pastor falou, nem todo mundo tem familiaridade com esses personagens, com esses teóricos, teólogos que a gente está mencionando tempo, aqui. né? Quando a gente fala do final da era apostólica, ali, final do primeiro século, 95, 100, depois de Cristo, a gente vai ver surgindo uma série de propostas que vão de encontro ao ensino bíblico, à revelação doutrinária dos apóstolos, de que Jesus ele é absolutamente Deus e absolutamente homem, que ele possui completamente a natureza humana e completamente a natureza divina. E esse debate ele vai se acalorando cada vez mais, em alguns momentos pendendo para a ênfase na divindade de Jesus e outros momentos pendendo para a ênfase na humanidade de Jesus. Ao ponto de, no extremo, dizerem Jesus é só homem, ele não tem nada de Deus. No outro extremo, dizendo assim, Jesus é só Deus, não tem nada de homem. Quando vocês olhavam para ele, era um fantasminha camarada. Docetismo. Então, você vai ter esses dois extremos aí. Então, esses extremos eles vão se acirrando no decorrer daquele período que a gente chama de segundo século. Anos 120, 130, 150, 180. Quando a gente chega em Tertuliano ele vai escrever, suas obras são entre o ano 196 e 212. 196 depois de Cristo e 212 depois de Cristo. Ok? Muito bem. O terceiro século, então, chega. Terceiro século, ano 201 até 300. Não é? Nesse período, a igreja sofre grande perseguição. E no meio dessa perseguição muito cruel, acirrada, as questões doutrinárias continuam ali efervescendo. Porém, com maior dificuldade de serem sanadas. Por quê? Porque a igreja sofria grande perseguição. Entra, então, o início do quarto século.
E logo na primeira década do quarto século, a gente começa a ver uma perseguição ainda muito intensa, mas também um novo olhar para a igreja. A igreja crescia cada vez mais em número e, diante desse crescimento, as autoridades romanas pensavam assim, vai dar ruim se a gente continuar perseguindo esse pessoal, eles estão crescendo muito, não vai dar certo esse negócio não. E aí, o imperador Constantino, ele tem, alguns vão dizer uma experiência espiritual, outros vão dizer que ele tem uma sacada política. Eu, particularmente, acho que a segunda opção faz mais sentido. E a sacada política é o seguinte, se não pode vencê-los, junte-se a eles. Então, eu vou pegar os cristãos e vou colocar do meu lado. Édito de Milão, no qual a permissão, a proibição da perseguição dos cristãos é a permissão da prática da religião cristã. Só que depois que acontece essa permissão, o próprio Constantino ele se espanta. Cara, eu pensei que esse pessoal aí ia me ajudar a unir o império, mas eles são muito divididos. Parece até a Igreja Batista, né? Tem 10 batistas, 11 opiniões. Não é? Sim. Então, esse pessoal muito dividido, vamos resolver esses problemas que vocês estão entendendo. Qual é o problema de vocês? Tem um presbítero chamado Ário, ele está dizendo que Jesus ele é criação e tal, não sei o quê. Então, chama todo mundo, vamos ver, vamos discutir. Só que quando Constantino chama para o Concílio de Nicéia, 325 depois de Cristo, ele não toma parte na questão teológica. Não. Isso é muito importante dizer. Tá? Ele promove, ele patrocina, ele convoca ao concílio, ele dá abertura, mas ele diz, vocês que são bispos que se resolvem. Ele, inclusive, tinha correligionários mais próximos da versão ariana, da visão ariana. Mas não é a visão ariana que ganha. Glória a Deus por isso. Por quê? Porque o Senhor conduz a igreja de volta à sua palavra. E a partir desse momento, essas discussões elas vão ter cada vez mais lugar. O debate continua, o Concílio de Nicéia não resolve o problema, depois a gente tem Constantinopla, depois a gente tem Éfeso, depois a gente tem Calcedônia. E o debate ele vai continuar. Só que é um processo, queridos, de respostas às demandas. Isso eu sempre quero repetir aqui. Então, quando alguém diz assim, você é triteísta, o que ele está querendo dizer? Você crê em algo inconsistente, algo que não é lógico, algo que não faz sentido. Como é que 1 é igual a 3? Renato Russo. Quando se diz isso, a gente está diante, simultaneamente, de uma oportunidade de ensinar a fé bíblica para alguém, mas também de um grande e maravilhoso mistério. Deus, ele transcende a nossa compreensão. Então, se alguém diz assim, você é triteísta, é porque a pessoa está dizendo assim, eu não posso assimilar, eu não posso aceitar, crer em nada que eu não entenda plenamente. Só que a fé cristã, ela envolve reconhecer que Deus ele é muito maior que nós. Deus não é criado à nossa imagem e semelhança como os ídolos. Pelo contrário, nós é que somos criados à sua imagem e semelhança. Deus ele não é contingente à nossa realidade. Nós é que nos movemos nele, nele existimos. Então, é importante a gente destacar essa realidade. Não somos triteístas, isso não existe. Nós somos monoteístas, mas cremos que o nosso Deus ele é misteriosamente diverso em si mesmo. Com certeza. Agora, fica aí a resposta do pastor. Né? Não há risco, então, de ensinar triteísmo, mas que o modalismo ganha força, ganha. A gente vai falar sobre isso depois no próximo bloco, né? Porque a gente fala aí, tempo, né? Presente, passado e futuro. Né? Água, sólido, líquido e gasoso. Vamos pensar espaço, altura, largura, profundidade. Eu falo a casca. O caminho mais curto para interpretar muitas vezes é o modalismo, viu? Então, o triteísmo não, mas o modalismo é um perigo. Eu acho que hoje 50%, 60% dos cristãos vão para o modalismo, usam como explicação, né? Prótons, nêutrons e elétrons, o átomo, né? E eles vão porque é tudo tri. Mas, na verdade, não é esta a conotação de nossa divindade. Ela é personificada em 3 pessoas distintas. O que elas são e exatamente quem elas não são. Isso é fantástico. Pessoal, eu acho que você está vibrando, a audiência está subindo aqui assustadoramente. Vamos, por favor, aí, adicionar o nosso Instagram. Vamos lá, pessoal, Crosscast Oficial. Pessoal, vai lá no Instagram agora, adiciona. Pega também agora no YouTube, divulga para a sua comunidade de amigos, debate bíblico coerente aqui no Crosscast.
é a mensagem da cruz sendo transmitida na sua casa, tá bom? Nós vamos terminar esse primeiro bloco com um gostinho de acabou, mas daqui a pouco tem mais o 2 e o 3, a gente vai ter uma noite linda com você participando. A gente vai agora direto para o intervalo, pessoal. O Crosscast volta já. Fique ligado. O livro A Trindade, do renomado autor Robert Litton, retorna agora em uma versão atualizada, revisada e ampliada, prometendo uma jornada ainda mais profunda na doutrina mais essencial da teologia cristã, a doutrina da Trindade. Litton se propõe a preencher uma lacuna crucial na literatura teológica, oferecendo uma pesquisa minuciosa sobre aquele que é totalmente transcendente e incompreensível como delineado nas Escrituras. O autor, após uma análise meticulosa dos fundamentos bíblicos da doutrina, traça um percurso pelo seu desenvolvimento histórico, enfrentando os debates contemporâneos que a circundam. Ele aborda 4 questões fundamentais sobre a Trindade que permeiam a nossa fé: a encarnação, a adoração e oração, criação e missões e pessoas. Essa nova edição também nos brinda com insights sobre os avanços nos estudos de Agostinho, além de explorar o impacto da doutrina da Trindade e da eleição na obra de Barth. Litton nos guia através das complexas relações entre o Oriente e o Ocidente e nos introduz aos debates fervorosos entre os evangélicos acerca da relação entre o Filho e o Pai. Se você deseja aprofundar seu entendimento sobre a doutrina da Trindade e enriquecer sua perspectiva sobre a fé cristã, não espere mais. Adquira já o seu exemplar através do site vidanova.com.br. Estamos de volta com o Crosscast. A apresentação: Pastor Carlos Elias. De volta, pessoal. Intervalo rapidinho, né? Bebemos uma água aqui para hidratar a garganta. E eu queria comunicar para você que o nosso podcast aqui da PIB Campo Grande, o Crosscast, está realmente abençoado. Patrocinador de hoje, Edições Vida Nova. Edições Vida Nova. E a Vida Nova postou ontem em São Paulo um livro e agora de manhã recebi na minha casa. E a ordem da Vida Nova é sortear o livro para você. Um livro caríssimo. Pesquisa aí para você ver o preço do livro. Ó. A Trindade, de Robert Litton. Tá vendo aqui? A gente vai sortear esse livro, um livro maravilhoso, com a doutrina completa da Trindade, do Dr. Robert Litton, uma edição revisada do texto. E como é que esse livro pode ser seu? A gente vai publicar agora aí na nossa tela, uma palavra-senha. Fica ligado, a palavra é essa aí, ó. Palavra-senha. Tem que escrever no chat essa palavra-senha com o seu nome completo. Vou repetir. Durante 5 minutos, você coloca seu nome completo e a palavra-senha junto, no mesma postagem do chat. Nome completo, palavra-senha. Está concorrendo. Nossa equipe está copiando, está colocando na urna durante 5 minutos só. Promoção da Vida Nova. Coloca seu nome completo, palavra-senha. Ah, na minha casa tem 5 pessoas. Se cada um postar numa linha, vale. Não pode repetir o seu nome várias vezes. Aí você vai ser desclassificado. Agora tem 5, 6 pessoas na sua casa. Todo mundo bota o nome e o livro vai para sua casa. Só vale pessoal do Brasil, território nacional. Quem ganhar, o livro chega na sua casa com despesa paga para você. Presente da Edições Vida Nova. Coloca a palavra-senha, nome completo, só 5 minutos. Quando a palavra sumir da tela, acabou. Quem não escrever no chat está fora. E no final eu vou dizer de quem é o livro e para onde o livro vai. Deus te abençoe, tá? Muito bom saber que você vai participar. Vamos agora para o segundo bloco. Crosscast, o podcast da cruz. Pastor Pedro, a Trindade na Escritura Sagrada. O ensino da Trindade pode ser encontrado no Velho Testamento. A Trindade é revelada e pode ser
percebida também com detalhes no Novo Testamento, pastor? Fala para nós, pergunta que não quer calar. Boa pergunta. Essa acaba sendo uma pergunta que muitas pessoas fazem, uma vez que o termo, né, como falamos no primeiro bloco, ele não aparece. E aí a gente fica pensando, será que dá para ver isso mesmo no Antigo Testamento? O Antigo Testamento, ele inicia uma insinuação de uma pluralidade na divindade. Ele não demonstra claramente a trindade para a gente assim, de forma objetiva, mas ele vai mostrar e construir essa ideia logo no começo, logo em Gênesis, né? A gente consegue perceber isso já no próprio nome Elohim, onde é um nome em plural, né? Forma plural, mas o seu significado é singular, e a gente fica inquieto com isso, né? Como pode? O nome é plural no hebraico, mas é o significado singular. Isso é uma coisa interessante. Outra coisa interessante são os atos de criação, né? A gente vê ali o termo façamos, né? Façamos a nossa imagem conforme a nossa semelhança. E muita gente, claro, vai identificar essa palavra como o plural de majestade, como os reis do passado, da época da região do Crescente Fértil, daquela região, se pronunciavam de uma maneira grandiosa, para além de si mesmo, né? Como se fossem mais de um. Mas isso não diminui, em hipótese nenhuma, a realidade de uma unidade na diversidade já expressa ali como indicativo, né? A gente consegue perceber isso como indicativo. Conseguimos ver isso em Isaías também, né? Mas temos que tomar cuidado. A gente também não pode ficar achando a trindade em tudo que é lugar, né? A gente olha para o Antigo Testamento, tem gente que vai olhar ali para o texto de Isaías 6 e vai falar santo, 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 trindade. Não, calma, não é trindade. O hebraico ele tem uma característica... Recurso literário. Exato. Não tem o superlativo absoluto sintético, né? Perfeito. Santíssimo. Então Santíssimo. tem que repetir. Até no Apocalipse 666, na verdade, é um sinal para mostrar como que é mal, né? Como que é perverso, né? Aquele que vem contra Deus, né? Exato. E o próprio símbolo do 6 ser o número ligado à humanidade, na linguagem apocalíptica, o 7 a Deus. Então, o homem que quer ser Deus, ele não consegue ser, mas ele... E faz essa imperfeição 666, né? ao terceiro nível. Ao terceiro santo, nível. Santo, 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 imperfeito. 3 vezes é um recurso dos hebreus, né? Perfeito. A gente não pode confundir um recurso como este como um sinal da trindade no Antigo Testamento. Podemos achar a trindade em todos os lugares. Mas, ao mesmo tempo, no mesmo capítulo, né, há uma pergunta no plural. Quem enviarei? Quem há de ir por nós? É interessante. Aí sim, ali cabe uma inquietação, um olhar assim, Isaías 6,8 está perguntando, né? Então, e essa ideia de uma autoconversa, né? Das 3 pessoas divinas, o próprio anjo do Senhor que aparece para Abraão ali, né? A gente chama essas experiências de teofania que tem lá no Antigo Testamento, e ele recebendo adoração como nenhuma das outras, né, dos outros anjos recebia, ele aceitando isso jamais seria pensado a possibilidade na mentalidade hebraica de um anjo ou de um ser celestial aceitar a adoração. Todos eles recusavam. Mas esse que aparece de forma especial ali para Abraão, ele recebe, né? E, enfim, então a gente consegue perceber essa relação interna, isso tudo no Antigo Testamento. Mas aí a gente, querendo seguir um pouquinho mais adiante, né, para a segunda resposta, o Novo Testamento já tem, então, na revelação progressiva, algo mais bem consolidado com relação a isso. A gente consegue pensar num Pai como Deus, num Filho como Deus, no Espírito Santo como Deus, e a gente pode pensar primeiro no Pai, né? 1 Coríntios 8,6, por exemplo. Todavia, para nós, há um só Deus, o Pai. Né? 1 Pedro 1,2, segundo a presciência de Deus Pai. Então, o Pai, realmente, é fato que não há uma inquietação muito grande com relação à divindade do Pai. A do Filho já falamos, né? Que houve todas essas querelas, mas todo o apoio do Novo Testamento à divindade do Filho, a obra paulina... Paulo se detém demais nisso, né? O próprio Romanos 9, esse texto é maravilhoso, inclusive o nosso professor Lucas aqui gosta muito dele. Cristo, o qual é sobre todos, Deus bendito para todo sempre. Quem é Deus bendito para todo sempre? O Filho, né? E às vezes a gente tenta distorcer um pouquinho essa ideia, né? Pensando em primogênito da criação, em filho como inferior ao Pai, mas isso é um erro exegético, né? Quando a gente pensa em primogênito, nós não estamos pensando em primeiro criado, mas pensando em herdeiro da criação, aquele que é o dono da criação, né? A partícula grega ali favorece essa interpretação. Então, não é o primeiro criado, mas sim o Senhor da criação, o herdeiro, né? Aquele que é o dono da criação, está sob a criação. E o Filho, que a gente confunde muito também, né? Na nossa mentalidade ocidental aqui e mais contemporânea, pensando que foi criado pelo Pai. Não, ele está dizendo
na mentalidade do texto, que ele tem a mesma natureza, ele procede da mesma natureza, ele compartilha quase que do mesmo DNA. Essa que é a ideia de filho aqui, né? Então, podemos confundir. O próprio Jesus fala em João 10:30, eu e o Pai somos um. Eu sou apaixonado aqui pelo texto de João 17, a oração sumo sacerdotal de Cristo. Ali a gente consegue perceber a interação das três pessoas da Trindade, o Filho orando ao Pai e dizendo que, né, depois do movimento anterior de enviar o Espírito, nos capítulos do Espírito 14, 15 e 16, e vem a oração. É interessantíssimo esse bloco de texto de João, onde a gente percebe o próprio Jesus falando que há uma unidade nessa diversidade e ele nos convida a fazer parte disso no meio por meio da oração. É algo interessantíssimo, né? Fantástico. Então, a gente tem realmente bastante fundamento. Eu gosto muito de um texto de João 20, 28, que, por curiosidade, né, acho que os irmãos sabem, os testemunhos de Jeová, como seita, eles têm um pensamento ainda meio lacunário, né? Ariano. Impressionante como é que não há nada de novo debaixo do sol. E acho que eles acham a última novidade do momento, mas de fato é uma heresia já bem antiga e derrubada, né? Mas o fato é que na tradução que eles fizeram, no Novo Mundo, né, e as modificações todas, cansadas de tantas, para tentar tirar a essência da divindade de Cristo nos textos, existe um que, curiosamente, passou desapercebido por eles. Porque é um tão singelo, tão espontâneo a confissão, que é a confissão de Tomé em João 20, 28. Quando eu estou evangelizando o Testemunho de Jeová, eu vou direto ali. Porque o Tomé, ele vai responder diante do Cristo ressuscitado, diante dele, ele vai fazer uma expressão lindíssima, Senhor meu e Deus meu, né? Kyrios, ele fala, você é o meu Senhor. Isso tocando. Tocando. O meu professor Luiz Saião, quem eu amo muito querido, quando eu cheguei no primeiro período do Seminário do Sul, ele foi meu professor e eu admiro demais, é um homem de Deus. E ele contava uma história pra gente muito curiosa, que um testemunho de Jeová foi o evangelizar na sua casa. E aí perguntou ele se você conhece a Bíblia. Ele falou, conheço um pouquinho, né? Ele era um homem muito humilde, né? E depois de toda a conversa, ele pediu para que esse texto fosse aberto. O rapaz ficou olhando, o Arilés pesquisando, não achava, até a hora, pastor Elias, você não vai acreditar. Ele falou assim, eu já sei. Sabe o que aconteceu aqui? É Senhor meu e Deus meu. Que bacana. Rapaz, ele se esforçou o máximo que pôde para poder desconfigurar um negócio que está claro. Jesus Cristo é Deus, não tem o que fazer, né? A afirmação de que o Pai é Deus está no Novo Testamento. A afirmação de que o Filho é Deus está no Novo Testamento. E quando a gente vai para a pessoa do Espírito, a gente consegue perceber em Atos 5, por exemplo, no episódio de Ananias e Safira, o apóstolo Pedro, né, versículo 3 e 4, dizendo que eles mentiram para Deus e logo depois ele fala, vocês mentiram para o Espírito Santo. Ou melhor, ao contrário, né? Primeiro o Espírito Santo e depois vocês não mentiram a homens, vocês mentiram a Deus. Então, há um paralelo direto, conectado ali. E tantos outros textos que nós temos aqui, se a gente fosse citar, a Bíblia é longa, encher a minha fala. A gente precisa fazer uma vigília aqui, né? Tem que ser uma vigília. Então, de fato... Mas fica o tempo todo comprovado que está no Novo e no Antigo Testamento. Perfeito. A divindade do Pai, do Filho e do Espírito, em expressões distintas, mas também numa expressão una, como o professor Lucas já falou com muita propriedade aqui. Então, temos um único Deus e qualquer outro tipo de triteísmo ou qualquer outro tipo de possibilidade seria heresia, não cabe nas Escrituras, mas, ao mesmo tempo, a divindade das três pessoas distintas é afirmada o tempo todo nas Escrituras, especialmente no Novo Testamento. Eu vou pedir o pastor Lucas para fechar, então, esse segundo bloco com essa resposta, pastor. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, existe como três pessoas, mas essa questão, como fica essa distinção entre si? Essa é uma pergunta que precisamos responder. Sim. Eu gosto de fazer algumas correlações literárias, né? Eu acho que vale a pena a gente fazer isso. Sim. Quando a gente olha, por exemplo, para o relato da criação, né? O pastor Pedro já pontuou como ali a gente tem um indício da Trindade presente no capítulo 1 de Gênesis, mas o texto começa dizendo, no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Sim. Né? Disse Deus, haja luz e houve luz. E aí você vai para o Evangelho de João, capítulo 1, o início do Evangelho, ele começa exatamente com a mesma expressão.
No princípio era o Verbo. A Bíblia começa dizendo, Gênesis começa dizendo, no princípio criou Deus. Veja, você pode falar assim, não tem nada a ver, porque ali ele está falando do Verbo. Presta atenção. No princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então, o que ele está dizendo para a gente de cara ali, o que o evangelista está dizendo? Cristo Jesus, ele estava no princípio. No princípio, quando Deus criou todas as coisas. No princípio, quando tudo foi criado, o Verbo já estava ali, antes do princípio. Outra coisa, o Verbo estava com Deus. Quem está com não é igual a. Eu estou com o meu amigo pastor Pedro, eu estou com o meu pastor Carlos Elias. Eu não sou o pastor Pedro e não sou o pastor Carlos Elias. Ao dizer que eu estou com, eu naturalmente me distingo daqueles com quem eu estou associado. Esse Verbo que existia desde antes do início estava com Deus. E aí o verso primeiro conclui. E o Verbo era Deus. Quando o evangelista diz que o Verbo era Deus, e logo em seguida de distinguir o Verbo de Deus Pai, sim, ele está atribuindo justamente essa natureza divina ao Verbo, a Cristo Jesus. Aí agora vamos voltar lá para a criação. O texto de João, ele prossegue dizendo que sem ele, nada do que foi feito se fez. E aí vamos lá para Gênesis. O Espírito pairava sobre a face das águas, disse Deus, haja luz e houve luz. O que trouxe à existência as coisas que não eram? A palavra de Deus, o Verbo de Deus. Sem ele, o Verbo, nada do que foi feito se fez. O evangelista ele faz questão de estabelecer logo de cara, ali na entrada do seu evangelho, a divindade absoluta de Cristo Jesus, mas também a distinção, em termos de pessoa, de Cristo e o Pai. Então aqui fica esse ponto, talvez um pouco mais elaborado, mas a gente poderia citar vários outros. As fórmulas trinitárias. Grande comissão, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A economia da salvação operada pela Trindade, Efésios 1, 13 a 14. O Pai abençoa, escolhe, elege. O Filho finaliza, executa a salvação com o seu sangue e traz para si, para debaixo da sua autoridade, todas as coisas. O Espírito, ele sela, ele garante a redenção. Tudo isso para louvor da glória de Deus, da graça de Deus. O que é isso? Pai, Filho e Espírito trabalham na redenção. Batismo de Jesus, você tem ali o Filho que é batizado por João Batista, o Pai que fala do céu, é distinto. Ele diz, é meu Filho amado. Né? Este é o meu Filho amado, em quem tenho todo prazer. E o Espírito repousa sobre o Filho como uma pomba. Tudo isso demonstra claramente justamente essa distinção. Também algumas fórmulas de introdução dos livros bíblicos, onde Pai, Filho e Espírito Santo são mencionados conjuntamente, mas também distintamente. A bênção apostólica, né? A bênção apostólica. Até mesmo em alguns momentos onde o símbolo, o estilo literário, às vezes faz com que a gente não perceba. Olha só, a introdução do Apocalipse, verso 4 em diante do capítulo 1 de Apocalipse. João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros da parte daquele que é, que era e que há de vir. Saudação em nome de um. Vírgula, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono. Aí você fala assim, 7 espíritos? É um Espírito Santo ou são 7 Espíritos Santos? Perceba a questão literária aqui do Apocalipse. 7 espíritos é a completude, a numerologia do Apocalipse, né? A sua manifestação plena. Esse espírito é perfeito. Esse espírito, em nome de quem João saúda as 7 igrejas. E aí ele continua. E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. O que ele acabou de fazer aqui? Ele saudou aquelas igrejas em nome do Pai, do Espírito e do Filho. Exato.
E nada de subordinacionismo. Nada A disso. ordem ali. Nada disso. Tem pastor que troca a bênção apostólica, né? Aí ele diz assim, porque a gente fala que a graça de Jesus é o amor de Deus o Pai. Tem pastor que não, é o amor do Pai, a graça do Filho. Aí eu falei, isso aí tá com problema com a questão do subordinacionismo. Com certeza o indivíduo está ali. Pastor, obrigado, viu? Que aula. E é interessantíssimo essa percepção da diversidade, da separação, da distinção, porque você fez referência a João 1 e a ideia de arquê, de princípio, né? Quando a gente olha os filósofos pré-socráticos, a inquietação do coração deles diante de uma criação extremamente diversificada e explicar isso. Então, os teólogos, os filósofos pré-socráticos tentavam encontrar o princípio fundador de cada uma dessas coisas. É o fogo, é a água, Heráclito vai dizer. E eles vão tentando descobrir isso porque é uma diversidade de tamanho. Então, aí acaba desembocando num politeísmo, numa diversidade de deuses. Mas quando a gente vai olhar as fés monoteístas afirmando um único Deus, elas também têm bastante dificuldade de lidar com a diversidade. A fé trinitária não tem esse problema. Nenhuma. Ela não tem. Ela consegue perceber um Deus que é uno, mas um Deus que é diverso ao mesmo tempo, e ela responde à criação que espelha a glória do Criador. Pastor Pedro, foi o Espírito Santo que te revelou isso, viu? Que coisa. Para fechar, o senhor fechou assim, com chave de ouro. Quem está em casa, acordado, não está vendo aí o canal concorrente, está sendo abençoado pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Pode ter certeza. Foi muito bom. Pessoal, vamos para o bloco 3. Vamos lá? Você está conectado no Crosscast, o podcast da Cruz. Vamos terminar bloco 3. Chegando no final, quero agradecer, viu? A editora Vida Nova, tem na tela aí a arte, patrocínio da Vida Nova hoje aqui. O livro sendo sorteado daqui a pouquinho no final, e daqui a pouquinho vamos recomendar 2 livros para você. Quero agradecer o pessoal da West Hall, também arte na tela agora. O West Hall é um pessoal do coração mesmo, gente nossa aqui, né, de Campo Grande. Você quer um espaço bacana para passar um dia com a sua família. Tem sábado que o sol tá em Campo Grande terrível, lá tem piscina, tem almoço. Entra agora no Instagram, lá no nosso Instagram do Crosscast, lá oficial, e lá a nossa assessora aqui vai colocar, a produção vai colocar o endereço do nosso West Hall, vai colocar todos os dados do West Hall para você saber onde fica e como passar um dia gostoso, um happy day com a sua família no West Hall, tá bom? Vamos lá, terceiro e último bloco, terminando aqui, a gente vai agora fechar essa nossa série com aquele, que pena, né? Acabou, não é? E a gente vai fazer a pergunta para o pastor Lucas Rangel e para o pastor Pedro Veiga. São 2 perguntas. Quais as heresias devemos ter cuidado e quais os perigos devemos estar alertas quando o assunto é doutrina da Trindade? Pastor Lucas, perigos, heresias e alertas. Triteísmo, monarquianismo e modalismo. É um perigo? É um perigo. Primeiramente, vamos lá, triteísmo a gente já falou, é um espantalho, não é? É algo criado, um construto elaborado para acusar a fé trinitária de inconsistência. E a gente já tratou aqui disso, né? E, naturalmente a gente poderia aprofundar ainda mais, mas não existe triteísmo. Um Deus, 3 pessoas coeternas. Que desfrutam da mesma natureza, da única natureza. Monarquianismo. A palavra monarquianismo, mesma raiz de monarquia, né? Então a gente já consegue ter mais ou menos a ideia. A ideia aqui básica é que existe apenas uma divindade superior, ok? O monarquianismo, na verdade, ele se divide em 2 formas. O monarquianismo adocionista e o monarquianismo modalista. O monarquianismo adocionista, ele vai dizer basicamente o seguinte: há um Deus, que é o Pai, e esse Pai, ele adotou Cristo como seu filho. O homem, Jesus, como seu filho, e o convidou para desfrutar dessa natureza divina posteriormente. Então, há essa relação de adoção. Cristo foi adotado como filho de Deus, desfrutando, então, depois, sobretudo, da ressurreição da mesma natureza de Deus. Então, essa que é a tese do monarquianismo adocionismo. Naturalmente, o espírito vai ser visto aí como uma força ou como um elemento também inferior. O monarquianismo modalista, ele já é diferente. Talvez ele seja a versão popular mais comum, que é a ideia de que há um Deus só,
que eu costumo brincar, né? Que vira a chavinha. A chavinha do Pai, a chavinha do Filho e a chavinha do Espírito. São 3 máscaras, né? São 3 máscaras, 3 formas pela qual Deus se revela. E não é isso, querido. Sólido, líquido e gasoso. Olha o que perigo. 3 se formam em um. Ih, tem um louvor que fala isso. Deixa isso pra lá. Cuidado. A gente precisa achar termos mais precisos. Cuidado. Não é Deus que às vezes é Pai, às vezes é Filho, às vezes é Espírito. Não, não é isso. Por favor, se você falava isso, se você achava Corrige isso, agora, corrija né? Dá agora. tempo. Não é o Deus que às vezes se manifesta como Pai, às vezes se manifesta como Filho, às vezes se manifesta como Espírito. A isso nós chamamos de modalista, vem de modo, né? Então, modo Pai, modo Filho, modo Espírito. Esquece isso, não existe essa tese, tá bom? Quer dizer, existe muito essa tese, mas ela não representa a fé bíblica nem a fé ortodoxa. Lembre-se daquilo que estabelecemos logo no início aqui. Um único Deus, Pai, Filho, Espírito, Deus. O Pai não é o Filho não é o Espírito não é o Pai. Não se esqueça disso. Se você acha que às vezes o Pai se mostra como Filho, tá errado. O Pai é o Pai, o Filho é o Filho, como diziam os sábios do futebol, né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Deus, o Pai não se mistura com o Filho, Filho com o Espírito, Espírito com o Pai. Mas todos os pessoas três, distintas, uma única divindade. É questão da essência, né? Uma única essência divina. Glória a Deus. Pastor Pedro Veiga, o senhor que vai terminar o programa de hoje, né? Vamos lá. Aí vamos lá, esse negócio da Trindade, cuidados, perigos e alertas. Arianismo e subordinacionismo são perigosos na questão da doutrina? Eu penso que sim. Eu acho que o arianismo ele deu origem aí ao movimento dos concílios que vem pela frente, né? E depois acabou fomentando também o pensamento e a construção sistemática da doutrina da Trindade, né? A percepção dela nas Escrituras, como nós vimos até aqui. E ela traz alguns problemas práticos, a meu ver, né? Essa tendência de uma bifurcação, né, da divindade de Jesus, que eu acho que é a grande questão do arianismo, que vai impactar, sem dúvida nenhuma, na doutrina da Trindade também. Um Jesus extremamente humano, né, inclinado, eu não digo nem a negação das duas, para a gente ser mais contemporâneo. Eu acho que essa querela da negação, eu penso que pós 7 concílios ecumênicos e essa jornada toda, a gente já consolidou que a identidade cristã, a cosmovisão cristã está baseada em um Cristo que é plenamente Deus, plenamente homem. Eu não creio assim. Então, é seita, é heresia. Tá no coração da fé cristã, da identidade cristã, um Cristo que é a união hipostática, né? A união das duas naturezas de Cristo é algo que não tem negociação. Bom, mas às vezes a gente tem uma tendência de valorizar mais ou menos uma das duas naturezas. E isso é um arianismo meio disfarçado. E ele vai implicar numa espiritualidade que vai tender, talvez, para um Cristo muito divino, um Cristo que não é empático, um Cristo que se isola, um Cristo que não tem acesso. E, ao mesmo tempo, muito humano, um Cristo fraco, de Johann Moltmann e outros aí, que vai desembocar em toda uma construção sistemática, uma soteriologia para cá, imanente, uma missão ligada só à parte social. Sim. É impressionante como que o coração do pensamento cristão e as doutrinas que vão se desenrolar estão conectadas. A doutrina da Trindade, a doutrina da união hipostática. O nosso livro aqui, A Trindade, você me permite, pastor? Claro. Ele tem uma imagem interessantíssima aqui, que faz referência ao Pai, né? Essa primeira aqui. Mas ela traz a fórmula niceno-constantinopolitana, nesse símbolo, né? Que é justamente esse símbolo aqui, onde as duas naturezas de Cristo estão representadas pelos dedos em pé, né? E os 3 dedos para baixo aqui simbolizam a doutrina da Trindade. A preocupação da igreja de ensinar de forma prática esses conceitos que são tão importantes para a fé. De forma visual. De forma visual, sem dúvida nenhuma. E esse símbolo aí, é claro, então também o espírito como uma pomba, né? E o cordeiro. Sim. É interessantíssimo isso. Então, estar atento ao arianismo e às suas formas delicadas, às vezes, de penetrar na igreja, na confissão de fé, na forma como a gente expressa o que a gente crê a respeito de Deus, do Deus triuno e da própria pessoa de Jesus, enquanto
100% homem, 100% Deus, como o povo gosta de falar. Sim. Mas, pastor, isso dá 200%. Mas isso é um assunto para o próximo podcast, né? Mas Com o fato é que precisamos estar atentos a isso. E a questão do subordinacionismo não é novidade, né? O Berkoff vai até defender no seu manual, né? A gente tem vários manuais de teologia sistemática que valem a pena indicar, o próprio manual do Erickson, o do Gruden, o do Berkoff. Nós temos excelentes manuais hoje aqui em português, né? Para a gente poder acessar. E ele vai atribuir esse pensamento ao Orígenes e, ao meu ver, há um problema aí de trindade ontológica com trindade econômica, né? É uma relação de não compreensão dessa tensão, né? Então, a trindade imanente é a trindade ontológica. A trindade ontológica é a trindade econômica. Então, a gente precisa entender essa relação. Em que sentido? Né? O Karl Rahner que falou isso. Em que sentido? Deus, nos seus conceitos, né? A ideia de ontologia, né? Do ser de Deus, é o que trabalhamos até aqui, mas na relação dele, na revelação dele para com a criação, no plano redentivo, na maneira como ele se revela, como ele interage, existe uma dinâmica distinta entre as três pessoas. Uma livre submissão entre elas e papéis distintos na economia da salvação. Então, essa distinção de papéis confundiu um pouco o Orígenes e confundiu algumas pessoas ao longo da história. O pai envia o filho, aí o filho vai dizer, o enviado não é maior do que aquele que enviou. Né? Então o pai é maior que o filho? Na economia da salvação, na economia da missão, sim, nesse sentido sim. Mas não numa questão de hierarquia ontológica. Então o problema é hierarquia. O pai não está acima do filho, o filho não está acima do espírito, ontologicamente falando, o ser deles. Eles são plenamente divinos, em uma única divindade. Isso é muito interessante, né? Mas, no papel econômico, eles se distinguem. Em seus papéis. Em seus papéis. A gente não pode confundir isso. O subordinacionismo pode ser muito bem apresentado num ponto ali da questão da humanidade. Né? Enquanto Cristo encarnado e presente, há uma subordinação, não é? Aquela ideia de que ele diz assim, isso só o Pai sabe, né? Essas coisas estão... Por quê? Porque ele está encarnado ali, ele está como o verbo na nossa finitude, não é? Período de vida até morte e ressurreição. Isso é um tema por outro debate, a gente tem um material vasto sobre isso, para a gente discutir. Não há concordância, né? Não há concordância dessas abordagens, há muitas. Eu digo que o Gruden tem uma linha, o Erickson vai por outra, o pastor Frank Ferreira e o Alamait vão para outra linha, mas é muito interessante pensar que há um ponto a ser questionado na encarnação, e isso é muito importante, que explica muita coisa. Você já concluiu? Então, foi muito legal o senhor dizer isso, porque a gente foi para cristologia para poder tratar a questão da trindade e como que elas estão super interligadas. A ideia da união das naturezas e quanto que você desequilibra isso vai impactar na maneira como você entende a trindade, porque impacta diretamente na maneira como você compreende Deus. É isso aí. Então, confundir isso é um problema, inclusive para a espiritualidade da igreja, para a prática da missão da igreja, para a maneira como você se relaciona com a criação, com o mundo, com a missão. É muito importante que o subordinacionismo não penetre no seio da igreja, que ele não confunda a mentalidade ao ponto de pensar que o fato do filho ter encarnado, ter se esvaziado em sua kenosis, ter vindo, ele se torna menor que o pai ontologicamente, que o Espírito Santo, por ter sido enviado pelo filho, né, em João, como falamos, ele é menor do que o filho. Né? Então, essa tensão de hierarquia não existe, ela não tem fundamentação bíblica, apesar dos papéis distintos na economia da salvação. O termo economia mesmo não é... Né, economia. Na aplicação. Exato, né? não é economia, na intervenção financeira, de Deus na história. Exato, intervenção de Deus na história. Isso é muito importante, a gente precisa estar atento, porque senão a gente pode cair em heresia grave. É o que acontece comumente. Né? Só muito breve, pastor, acho que essa questão subordinacionismo não pode ser confundida com essa discussão mais recente de subordinação voluntária ou subordinação eterna. Esvaziar-se a si mesmo, não né? Usurpou ser igual a Deus. Isso é importante dizer porque... Vamos botar um programa só para isso. Isso. O subordinacionismo, que a gente precisa rechaçar aqui, para que todo mundo, ouvinte, todo mundo possa ter e dormir aqui com essa certeza, é uma ideia equivocada de que existe uma pessoa maior do que a outra na Trindade. Perfeito.
Isso aí esse é o está ponto. fora. Né? Isso aí, heresia pura. Agora, que o Filho veio fazer a vontade do Pai, ele mesmo diz. Que o Filho enviaria o Espírito. Ele mesmo diz. E que o Espírito falaria não dele próprio, mas apontaria para o Filho, também é revelação bíblica. Agora, como que isso se dá depois da encarnação? Como que isso se dá em termos mais amplos? Aí é uma discussão para outro programa. É isso aí. Rei dos reis, Senhor dos senhores, assentado do trono esperando a multidão de adoradores. Pessoal, tem um som aí quando a gente não gosta de um negócio, não tem produção. Acabou, cadê o som? Bota aquele som que o nosso produtor não gosta, aquele horroroso. Acabou o programa, tá terminando. Bota. Acabou, pastor Lucas. Tá todo mundo aqui, aumenta, né? Eu disse que eu ia botar esse som. O Rodrigo em São Paulo vai adorar porque eu fiz isso aqui. Ele vai dizer assim, o pastor disse... Ah lá, o nosso produtor nunca mais volta agora ao programa depois dessa gap do pastor Carlos Elias, né? Pessoal, é isso, acabou. Chegamos no final. A gente está muito feliz. Quero agradecer pastor Lucas Rangel, né? Nosso mestre em teologia, pastor Pedro Veiga, mestre em teologia. Agradecer a Pipo Campo Grande, que dispôs seu tempo para você estar aqui. A Igreja Batista do Jardim Clarice, lá no Anil, né? A igreja mais bem pastoreada do Brasil, né? Que Deus abençoe nossas ovelhas lá, tá bom, pastor? Amém. E que você leve um abraço para o nosso povo. Vamos terminar dizendo o seguinte... E o nosso Seminário do Sul. Seminário do Sul. Seminário do Há uma Sul. tríade de Seminário do Sul aqui. Eu acho que você Formação bacharel. Missões nacionais também. Missões nacionais Fernando também. Brandão, né? Manda um abraço para o nosso diretor. Patrocinando a gente aqui. Agradecer. Questão da doutrina da Trindade. Doutrina pagã ou bíblica. Não aceite a ideia de pagã. É uma doutrina bíblica 100% encontrada na Escritura e podendo ser defendida por toda a palavra de Deus. Vamos ao sorteio para a gente encerrar, fazendo jus à ganhadora ou ganhadora do livro A Trindade, do Dr. Robert Litton, com patrocínio da edição Vida Nova. Vamos trazer a urna para cá, por favor. Vamos pedir o pastor Pedro para tirar um papel. Pastor Pedro, tira um papel. Tem como abrir? Isso. Filma aí, câmera. Isso. Pastor Pedro, não abre não, pastor. Segura na mão, tá? Tá bom. Fechado. Dá um para o pastor Lucas. Tirou isso, fica com um para você, dá um para mim, vem cá. Eu vou fazer um sorteio diferente para o pessoal de casa não duvidar. E deixa a urna aqui para o pessoal ver, deixa aqui, ó, contra a capa para a gente ver. Tá aqui, ó, 3 papéis, bota a quantidade aqui para o pessoal ver aqui no meio. Olha como tinha papel e o pessoal se cadastrou. Muito legal. Agora tem 3 papéis. Agora é o seguinte, quem vai ganhar é Claudenir. Claudenir, você diz assim, pastor Carlos, pastor Pedro, pastor Lucas. Aí quem você disser vai abrir o nome. É o ganhador. E depois a gente diz quem perdeu. Que vai ficar sem dormir para saber que passou, bateu na trave e a culpa é do Claudenir. Vamos lá, Claudenir. Quem vai ganhar? Pastor Carlos. Pastor Carlos. Pediu para abrir o pastor Carlos. Vamos ver quem ganhou e depois quem perdeu, hein? Quem ganhou o livro é a Deusa Campos. Tem salva de palmas aí para Deusa Campos, que acabou de ganhar o livro A Trindade. Que legal, a Trindade, Robert. A Deusa é minha ovelha, hein? Vai poder pegar na igreja, não é a Deusa aqui da igreja? Gente, que coisa boa. A Bíblia Campo Grande levou mais essa. Tinha gente do Canadá, do Brasil inteiro. Muito bom. Mas a Deusa levou. Deusa, eu acho que não precisa nem mandar pro seu endereço. Se você quiser, manda. Mas se não, pega na igreja com a gente. Vamos tirar uma foto para mandar para a Vida Nova, que é Deus. Agora, quem perdeu, pastor Pedro? Quem não levou? Culpa do Claudenir. Quem que não levou? O Henrique Corrêa não levou dessa vez, não foi. O Henrique bateu na trave. Bateu na trave. Quem bateu no travessão, aqui pastor foi Lucas? o Werner Kohler. Ah, meu pai, o Werner, olha, bateu na trave. Depois você manda um e-mail pro Claudenir e bate nele, porque ele tinha que ter escolhido o pastor Lucas para você ganhar. Pessoal, terminamos nesse modelo descontraído. Pastor Lucas, 1 minuto e 1 segundo para agradecer, né? Quem você quiser agradecer, vê na sua linha do tempo comentário se alguém está aí. E pastor Pedro, 1 minuto para a gente poder finalizar o programa de hoje, tá bom? Quero agradecer cada um que nos ouve, que assiste esse programa, pastor Carlos Elias pelo convite, pastor Pedro pela companhia. E eu queria só ressaltar algo que eu acho que é muito significativo para a gente terminar esse tempo falando sobre a Trindade, que é o aspecto da adoração. É algo que traz assim, um encantamento para mim muito grande, a adoração da Trindade, né? Eu me lembro que cantava quando criança um hino que dizia: Deus ocupa o templo, Cristo ocupa o templo, vem e ocupa o templo, preceptor divino, né? E ao final a gente terminava aquele hino dizendo, né? Com poder, com favor e poder
Ó Trindade Santa, Amém. vem e ocupa o templo. Que realmente as nossas vidas sejam cheias da presença da Trindade Santa. Pastor, muito obrigado, viu? Minha gratidão a você, pessoal da Vida Nova, Sérgio e o Celso Mastromauro, lá da Vida Nova, São Paulo, eles estão mandando para você comentário exegético de Hebreus, é presente da Vida Nova para o pastor benção. Lucas. A salva de palmas Muito ao obrigado. nosso mestre, professor. Que trabalho que Muito o Lucas fez, obrigado. que trabalho que o pastor fez hoje aqui. E também para você, pastor Pedro Veiga, o comentário de Atos, né? E a Trindade aqui, pessoal. A Trindade, as Escrituras e a função do teólogo, tá? Que livro que a gente está hoje entregando aqui da Edições da Nova para o pastor Pedro. Pastor Pedro, minha gratidão a você e sua palavra de gratidão, considerações finais. Pastor Elias, quero começar agradecendo ao irmão pelo convite, o pastor Lucas aqui também, é uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Agradecer a oportunidade enorme que tenho de lecionar no Seminário do Sul e aprender o que posso hoje compartilhar de alguma forma. Então, vale a pena ir para o Seminário do Sul estudar, né? Hoje eu tenho o privilégio de ser professor de sistemática lá na casa, então, se quiser estender esse bate-papo, é só virar aluno do Seminário do Sul. Ok. Uma alegria grande também, queria agradecer em nome de Missões Nacionais o convite. E agradecer a Igreja Batista em Jardim Clarice, a igreja que eu pastorei, tive o privilégio de plantar e pastorear hoje, e estão nos assistindo aí, pastor. Então, eles vão mandar uma mensagem aqui. Que legal. Então, fica aí a gratidão. O pessoal para cada um dos compartilhar irmãos. lá no seminário. Quem não gostar, pode vaiar. Mas quem gostar pode divulgar, não pode Exatamente. celebrar. E- É um espaço bacana para a gente discutir as doutrinas da fé, a mensagem da cruz. Essa é a nossa proposta do Crosscast, né? E em um espaço tão maravilhoso como esse. Eu quero encerrar, o Lucas ressaltou a adoração, eu queria ressaltar a própria ideia da relação de amor, né? Eu acho isso muito interessante, porque alguém pode dizer assim, não, Deus, alguns dizem, né, que Deus criou porque estava entediado, né? Ele não dava conta da existência sem a criação, então ele criou tudo para se relacionar e tal. Não, Deus já era um fim em si mesmo, ele se satisfazia nessa unidade e pluralidade. Então, o amor de Deus, não é que ele passou a sentir amor quando criou, não, ele já era satisfeito em amor na Trindade eternamente. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Glória a E Deus. isso é espelhado na criação. Por isso a nossa necessidade de nos relacionar, por isso a nossa necessidade de amar. O amor, então, é espelhado na nossa identidade a partir de um Deus que essencialmente é amor. E esse amor é o combustível que nos impulsiona ao outro, a percepção da alteridade e, inclusive, fomenta e impulsiona a obra missionária. Glória Então, a Deus. como não adorar um Deus triuno como este, que nos ama, que nos dá essa identidade relacional, que nos salva e que nos impulsiona a missão de, em amor, resgatar o nosso irmão, o nosso irmão. É impressionante, algo extraordinário. Que Deus seja louvado. Obrigado, pastor, Deus por triuno essa seja palavra louvado. de encerramento. A gente agradece o senhor poder estar aqui, 10h46, né? Privilégio. Dispondo do seu tempo, né, fazendo um programa como esse. Queria agradecer a toda a produção do Crosscast. Eu queria pedir a Carol, que chega aqui para mim, não é? O pessoal da Vida Nova mandou o livro só para... É Deusa, viu? A Deusa tem que mandar o endereço para a gente. Se ela quiser receber em casa, manda agora o endereço. Deusa, você é ganhadora do livro. Senão você pega na igreja. Agora vem cá e vamos entregar aqui para o pessoal da produção. Vou chamar aqui Cauane. Vem cá, Cauane, pega o teu livro aqui e passa para a câmera qual o livro que você escolheu, que o Celso e o Sérgio da Vida Nova mandaram para você. Cauane, passa aqui. Pega o livro, olha para lá e agradece que o pessoal quer se despedir. Ó, qual o livro que você vai levar? Qual vai ser o seu? Escolhe aí. Isso, vai pregar o evangelho. Parabéns. Carol, vem cá também. Carol, ganhadora aqui de um livro da Vida Nova. Pega, Carol, o seu, mostra para lá e agradece, porque o Celso está muito feliz aí de poder entregar esse livro para você. Claudeni, passa aqui, Claudeni, rapidinho. Tá? Vem pegar aqui, por favor. Né? Qual que você vai levar de presente para você? Esse aqui é gestor da vida pessoal e da família. Parabéns, obrigado. Vem cá, nosso produtor aqui da mesa, por favor, tem que parar um pouquinho. Tem 3 livros aqui, você vai escolher um. Esse é o nosso produtor da mesa de áudio. Vem cá, Joãozinho, escolhe o livro e agradece a Vida Nova aí, o presente. Mostra para lá, mostra para lá. Obrigadão a Vida Nova que presenteou. Pastor Felipe, sobrou para você e para a Angélica aqui. Vou entregar a Pastor Felipe e a Angélica, que ficaram presentes aqui, ó, direto na nossa live. Estou mandando para Felipe e Angélica, pega comigo. Pastor No Felipe próximo... cobrou aqui Cobrou. Pastor Felipe acabou de ganhar um Pastor e a Felipe Angélica é também, inteligente que demais. estavam na audiência conosco. Pessoal, quero terminar o programa de hoje muito feliz, muito alegre por essa edição. Hoje passou um pouquinho da hora, porque o tema era maravilhoso. Estamos captando sua sugestão de tema. Você pode postar agora no chat, que a gente vai copiar. E também no Instagram, Crosscast Oficial, no Instagram. Posta lá uma sugestão de tema.
e a gente vai avaliar com a produção e logo, logo diz para você quando o seu programa e o seu pedido vai para o ar. Até o nosso próximo episódio, episódio 4. Tem na tela o que é o próximo episódio? Eu me esqueci. Eu acho que é o segundo episódio, Teologia Liberal, não é isso? Ah, o quarto episódio é o episódio sobre o impacto, né, do liberalismo teológico. Vai ser o quarto episódio, é o segundo bloco do tema da Teologia Liberal. Não perca, sexta-feira que vem, nossa equipe do primeiro programa volta com a segunda edição e o quarto episódio, o impacto do liberalismo na igreja, na instituição teológica, na sua vida pessoal. Vai ser programa top também. Até sexta que vem, 21h30, nesse mesmo horário, nesse Cristão Canal, né? Canal de bênção para você e para a sua vida. Bye, letrinha subindo, aguardo você no próximo programa. Obrigado, pessoal. Vamos fechar o programa. Tchau.